Olá, eu sou Letícia. Eu sou a Ritalinha. Seja bem-vindo ao canal da Paninhos e Afins. Muito bom te ver por aqui de novo. No papo de hoje, vocês vão aprender a fazer essa carteira, que é uma dobradura muito fácil mesmo. Nessa daqui maiorzinha, que é o que nós vamos mostrar no passo a passo, eu coloquei 2 botões pelo fechamento aqui da aba. Então vai ficar dessa maneira. E na descrição, vocês vão ter a medida das outras 2 menores. Vocês vão poder fazer um trio, um parzinho, sozinho, do jeito que vocês quiserem. Rápida, fácil, pouco material. Bom para vender ou presentear. E para fazer essas carteirinhas, eu utilizei os tecidos que vem na box Paninhos. A seleção dessa caixinha é feita com a coleção Kit Garden. Bora ver como foi feito, Letícia. Bora, Ritalinha. Bora, Letícia. Material do papo de hoje: um tecido tricoline para a parte externa, um tecido para o forro, manta R1 de 100 gramas ou R2 se você preferir, giz ou caneta temporária que sai com ferro, tesoura para tecido, tesoura para refilar a manta, alfinetes, máquinas de costura, linha de acordo com o seu tecido e o ferro de passar. E bora pro pop, Letícia. Bora! Bora pro pop. Vamos começar pelo molde. É uma peça que você vai poder alterar a medida de acordo com a sua necessidade. Aqui eu cortei um retângulo de 22 de largura por 35 de altura. Para a primeira dobra, ela vai ter 13 centímetros. A segunda, 13 e a parte da aba, 9. Para fazer a aba, vocês têm 2 opções. Nós vamos pegar o nosso molde, dobrar ao meio, bem certinho, vinca. E aqui na parte de cima, você pode pegar algo arredondado, riscar e cortar no arredondado. Aqui eu quis fazer um detalhe diferente. Então a gente vai fazer o seguinte: da parte de baixo reta para cima vai medir 31 centímetros. Da parte da dobra para o meio, 7,5. Aí é só ligar os pontos e cortar. A outra opção é você pegar algo arredondado, riscar, deixar arredondado e cortar sobre o risco. Dessa maneira, nós vamos ter a nossa abinha mais ou menos com uma carinha de envelope. Com o molde pronto, vamos preparar os tecidos e a manta. Cortei um retângulo do tecido externo e da manta maior que o molde. Eu fiz isso para quê? Para que a gente faça um quilting livre, a sua escolha, e depois a gente risque o molde e corte em cima do molde. Antes disso, eu vou ao ferro, vou passar, vou deixar bem assentado o meu tecido para que nada saia do lugar. Vou à máquina, vou quiltar e já volto. Voltei do ferro com a minha peça já quiltada. Agora eu vou pegar o molde, vou centralizar e vou riscar. Cortei a parte externa quiltada e o forro de acordo com o molde. Agora a gente vai sobrepor direito com direito. Nessa parte é muito importante que os tecidos estejam alinhados, que não haja sobra de tecido, porque nós vamos costurar a extensão inteira, vai ficar uma abertura. E se você deixar tecido sobrando, quando virarmos para o lado correto, vai aparecer essa sobra. Por isso que às vezes quando a gente deixa a abertura e termina o trabalho, fica parecendo que está engruvinhado. Certo? É muito importante que passe o tecido e não deixe sobras. Alfineta. E antes de ir para a máquina, vamos fazer a marcação da abertura. Eu vou deixar 5 centímetros de abertura na segunda parte dos 13 centímetros. Agora vamos à máquina, fazer uma costura reta na volta inteira, lembrando de dar retrocesso na primeira marquinha e depois finalizar com retrocesso na segunda marca. Vem costurando devagar, medida de pé de máquina. Cada vez que você parar na máquina, desce a agulha, levanta o pé, acerta o tecido e vem costurando a volta inteira. Voltei da máquina, agora a gente vai fazer piques, cortando as quinas aqui das partes retas. Nessa parte onde ficou a diagonal, faça pique, para o tecido ficar ajeitado quando virar para o lado correto. Sempre tomando cuidado para não cortar a sua costura. Agora, com a ajuda do haste,
Vamos virar o trabalho para o lado correto. Virei a peça para o lado correto. Agora vou ao ferro, vou assentar bem toda a parte do tecido. A parte da abertura também vou ajeitar o tecido, vou passar para assentar. E voltamos para finalizar com a costura. Voltei do ferro, a peça está bem assentada, tanto de um lado quanto do outro. Nesse momento você vai notar que se você cortou as duas peças do mesmo tamanho, não há sobra, não faz onda, não faz engruvinhadinho, nada. E aqui a abertura, ela tá bem certinha. Olha só, bem fechadinha, sem sobra, sem onda, sem nada. Agora nós vamos à máquina para a primeira costura, que é rebater essa parte que vai ser o detalhe do nosso bolso. Regula o ponto para ficar legal, porque aqui ela vai ficar mais rente e fica um pouco alta. E dependendo da máquina, ela começa a bater no mesmo lugar e repuxar. Então, aumenta um pouquinho o ponto, dá retrocesso no começo, mas não tão na pontinha para não acontecer isso. Vem costurando e termina com retrocesso. Fiz a rebatida aqui do bolso. Agora a gente vai fazer a dobra para formar a carteira. Ajeita bem o tecido. Eu fiz a medida aqui dos 13 centímetros, vou alfinetar, verifica se o outro lado está do mesmo tamanho, conferi as medidas para o bolsinho ficar simétrico, alfinetei, agora a gente vai voltar para a máquina para fechar esse bolso, rebater a parte da aba e finalizar do outro lado. Regula o ponto para um pouquinho maior que você está acostumado. Retrocesso no começo, lembrando de não dar um retrocesso muito na beiradinha aqui, porque tá dobrado, tá alto, algumas máquinas podem sentir. Então começa um pouquinho para frente, dá o retrocesso e vem vindo, bem na beiradinha, vem dando a volta, com cuidado de pegar bem certinho a forma da aba e termina com retrocesso no final. Voltei da máquina, terminei a costura da volta inteira. Lembre-se de dar um bom retrocesso no começo e no final e de passar bem certinho, verifica se não ficou faltando nenhuma costura, nem de um lado nem do outro. Se você quiser fazer alguma alcinha ou colocar algum detalhe, é antes de fazer essa costura. Você vai marcar, vai colocar e fazer essa costura de junção, certo? Aqui eu tô deixando sem alcinha, sem nada, tá? Dessa maneira. Agora, para fechar, eu vou utilizar o botão plástico tic-tac. Você pode colocar um aqui no meio, ou colocar um em cada ponta aqui, que é o que eu vou fazer. Peça pronta. Aqui então eu coloquei 2 botões. Aproveita as outras medidas que vão estar aqui na descrição do vídeo e faça conjuntos. Aqui então você vai ter um trio. Você pode fazer 2 tamanhos, assim, o que você preferir, ou apresentar dessa maneira para presentear ou vender. Muito fácil de fazer. Aproveite todos os retalhos que você tiver aí no seu armário, faça coordenados bem bacanas, presente fácil, rápido, bonito, barato, para fazer um montão numa tarde. E se você gostou? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário, que é super importante pra gente, e compartilhe. Se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva, que é muito importante. Vem participar da nossa comunidade, né? Isso, aproveita também, se você gostou muito, torne-se membro do nosso canal. Dá uma força, né, Letícia? Com certeza. Muito, gente. É só clicar, tá do lado de se inscrever, né? Isso. E se você quiser ver mais vídeos como esse? E se você quiser ver bloopers de erros de gravação? Se você quiser se inscrever? E se você quiser comprar tecidos lindos? Muito obrigado! E até o próximo vídeo. Beijo, gente!